todos, como vocês estão? A gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast, Jovem Techs, com mais uma entrevistada do Piero Neto Advogados, um escritório que a gente tanto admira. A gente já teve aqui o Peroba, o Pedro, e agora uma mulher, a Priscila Stella, está super feliz com o aceite do convite dela, especialmente depois dessa época de imposto de renda, né? A Priscila, que a gente, como vai conhecer aqui, trabalha com muita pessoa física, ela deveria estar de férias essa semana, mas não está, está trabalhando, tá, é a semana pós-IR, pessoal, que a gente está gravando, então ela fez a gentileza de nos receber, a gente tá muito feliz com isso. O currículo da Priscila, resumidamente, ela é bacharel em Direito pela Sanfran e começou a carreira como estagiária no Pedro Neto Advogados, passou pela Deloitte e foi passar um período fora pela PwC. Trabalhou em Milão, trabalhou em Luxemburgo, estudou na prestigiosa Universidade de Leiden e agora voltou, bom filho a casa torna, ao Pedro Neto Advogados, já há mais de 10 anos na posição de counsel, o que mostra a particularidade que a gente vê do escritório das grandes, os grandes períodos de tempo que os profissionais passam lá, né? O que chama muito nossa atenção e faz a gente admirar muito o PN. Vini, por favor, não sei se esqueci alguma coisa, mas se puder também cumprimentar a Priscila e fazer a nossa primeira pergunta. Bom, olá a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Só reforçando as palavras iniciais do Tiago, no sentido de agradecer a Priscila por tomar um tempinho da sua corrida agenda, como o Tiago falou, pós-semana de IR, a gente está super entusiasmado e ansioso para conhecer um pouco mais da sua trajetória acadêmica e profissional, Priscila, principalmente nesses longos anos de Piero Neto, mas começando do começo, a gente sempre tem a imensa curiosidade de saber como que a pessoa veio parar, primeiramente no direito e depois no direito tributário, né? Nós já comentamos aqui diversas vezes que o direito tributário não é bem visto, na maioria das vezes, na faculdade. Somos taxados um pouco de loucos. As pessoas costumam ir para o penal, ter um amor pelo penal, até mesmo pelo direito civil. Mas, enfim, fique absolutamente à vontade para iniciar esse nosso bate-papo, nossa conversa e contar um pouco para a gente como foi o início e a escolha pelo direito e também pelo direito tributário e agradecendo novamente por você aceitar nosso convite. Imagina, gente, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Já falei, eu falo muito, então se eu começar a desandar, vocês me param em algum momento, tá bom? Mas essa sua pergunta é super interessante, porque na verdade eu nunca quis ser advogada. Tem gente que chega aqui e fala: Nossa, eu sempre sonhei em ser advogada, é o que eu queria. E na verdade não era esse meu projeto. Eu tenho vários advogados na família e nunca me chamou tanta atenção o direito. Na verdade, quando eu estava ainda ali no colegial, eu não sabia exatamente o que fazer, mas eu gostava muito de jornalismo e marketing. Mas aí chegou naquela época de prestar vestibular, eu comecei a pesquisar um pouco sobre as carreiras e eu me atraiu muito quando eu li um documento lá da USP, onde eles tentam te guiar um pouco sobre as carreiras e tal, que eles falavam da carreira no direito e mostravam muito esse lado de você poder ser diplomata, uma vertente internacional. Também tinha dúvida se eu queria ser juíza. Falei, bom, talvez o direito nessa vertente de não ser advogada seja uma boa para mim, mas também não desisti do marketing. Então, na verdade, eu prestei vários vestibulares e eu acabei passando em mais de uma carreira. Então, no começo, na verdade, eu fazia direito à noite na USP e de manhã eu fazia publicidade na SPM. E assim levei por 2 anos da minha vida. E eu adorava publicidade de manhã, achava super interessante, tinha umas aulas de fotografia, de arte, eu achava ótimo. Até que chegou um dia, eu fui olhar ali o mural de estágios, aí eu fui ver, assim, quase não tinha estágio, né, para publicidade e tal, para essa área, e os poucos que tinham pagavam, assim, a metade do que pagavam de direito. E aí, como eu sou uma pessoa mais pragmática, eu falei, ó, isso aqui acho que não vai dar muito certo, né? Então é melhor a gente ir para o lado do direito, que talvez eu me saia melhor. E aí eu gostava muito do curso de direito e resolvi continuar. Então eu só larguei assim a publicidade no segundo ano,
e foi quando eu comecei a estagiar aqui no escritório, no Pinheiro Neto, comecei a ter mais contato com o que era o dia a dia do direito, gostei e falei, não, não faz mais sentido continuar, então vou ficar só no direito mesmo. E quando eu entrei aqui no escritório, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Na verdade, a gente sempre tem uma visão mais romântica do direito, eu achava penal interessante, gostava de cível, tal, mas nessa minha área mais pragmática, eu achava assim, bom, acho que empresarial vai ser uma coisa melhor para mim, vou ter uma carreira melhor, talvez me dê dinheiro, é isso que eu vou seguir. Então, eu vim para o escritório crente que eu ia fazer contratos, societário. E naquela época, assim, faz alguns anos, não vou dizer quantos, senão vocês vão achar que eu nem me qualifico para o jovem táxi, então eu vou falar quantos, mas o processo seletivo no escritório ele era um pouco diferente, ele era mais baseado em entrevistas, você até fazia uns testes, mas ele ocorria várias vezes ao longo do ano, enfim, era um pouco diferente. E a gente tinha aqui uma CEO no escritório, a gente teve uma CEO mulher, que era a doutora Clemência, que ela gostou muito de mim na entrevista. E ela falou, gostei muito de você, tá, tem a pessoa certa para você trabalhar. Ela falou isso, me ligaram depois, eu achei que estava tudo certo, que eu falei que eu queria ir para o contratual, para o societário, ou me colocar para fazer isso. Quando eu cheguei aqui, me colocaram no tributário. E me colocaram para trabalhar com a Luciana Galhardo, que é uma super advogada, imagina, arrasa no CARF, maravilhosa, né? E ela tinha acabado de virar sócia e ela era muito simpática, muito falante. Então ela me recebeu e falou: vem aqui, Priscila, deixa eu te contar sobre a nossa área, sobre o trabalho. E ela ficou, acho que uns 40 minutos falando, ela não parava de falar. Aí depois de 40 minutos ela falou assim: e aí, o que você está achando? Você está empolgada para começar? Você quer me dizer alguma coisa? Eu falei: olha, eu queria saber se dá para eu mudar de área. Ela ficou com uma raiva, que ela assim, ela não podia me ver na frente. Ela falou: você quer mudar de área? Eu falei: sabe, tipo, não sei se eu quero tributário, nunca pensei em fazer isso. Eu falei assim: não, eu vou confiar na Clemência, ela disse que você seria uma boa pessoa para o tributário, então você vai fazer o seguinte: você vai ficar 2 meses comigo, 3 meses. Se você não gostar, depois você muda de área, mas você vai começar aqui e vai ficar no tributário comigo. Tá bom, tudo bem, você quer, eu fico, né? E aí, o primeiro trabalho que ela me deu foi muito engraçado. Ela me deu um trabalho que tem tudo a ver com o que eu faço hoje, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Ela me deu para escrever um memorando sobre o Tratado Brasil-Itália, um tratado internacional contra a dupla tributação. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nem sabia o que era dupla tributação, que existia tratado. Comecei a ler aquilo e eu não entendia absolutamente nada. Eu fiquei completamente perdida. Mas eu achei tão interessante que eu falei, putz, nem sabia que dava para fazer isso dentro do direito tributário. Adorei. E ela começou a me dar vários trabalhos que desafiaram o conceito que eu tinha do que era o direito tributário. Não era ICMS, não era nada disso, não era o que eu imaginava que era. Ela me deu preços de transferência, caso de ágio, as coisas muito diferentes. Falei, poxa, acho que eu quero fazer isso. Então, quando ela voltou para mim 2 meses depois e falou, você quer ficar no tributário? Eu falei, quero ficar no tributário. E assim foi que eu entrei, foi muito nessa experiência mesmo de começar a trabalhar e ver que o tributário era muito mais rico do que eu podia imaginar e não tinha nada a ver com o que a gente aprende na faculdade, né? Na verdade, assim, naquele momento eu sequer tinha direito tributário no meu currículo, eu estava no segundo ano de faculdade. Então, assim, eu realmente, a minha experiência com o direito tributário foi o direito tributário na prática mesmo. E fiquei aqui no escritório, enfim, bastante tempo até, fui efetivada como advogada, então fiz 3 anos de estágio, fui efetivada como advogada. E aí, quando eu estava ali, acho que talvez com uns 3 anos de formada, 4 anos de formada, eu já estava 7 anos no escritório, mais ou menos. Eu falei, poxa vida, estou um pouco cansada, porque a carreira nos escritórios grandes ela é muito longa, né? E ela é cansativa, a gente trabalha longas horas, são questões difíceis, é muita dedicação. E eu acho que chega um período que você fala, poxa vida, mas será que vai ser sempre assim? Eu queria mais, eu queria alguma coisa diferente. E naquela época era muito popular um curso de tributação internacional que era oferecido pela Universidade de Leiden. A gente já tinha tido aqui no escritório alguns advogados que tinham ido, que tinham adorado e falavam muito bem. Eu falei, poxa, eu acho que isso tem tudo a ver comigo, porque o que eu sempre gostei do direito tributário foi dessa conexão com o direito internacional. Antes mesmo de eu ir para Leiden, eu estava um pouco me focando nesse tipo de caso, preços de transferência, casos de tratados. Então, eu gostava muito e eu achei que fazia sentido para mim. Então, conversei aqui no escritório, a gente arrumou a agenda. Quando alguém quer fazer um curso fora, tem meio que uma escala, né? Tem as pessoas que vão primeiro, você vai depois, conforme, enfim, a sua senioridade e tal.
E eu combinei que eu ia ficar lá um ano, ia fazer esse curso, se desse eu ia trabalhar, fazer algum estágio, e depois eu voltava. Inclusive fui com o apoio financeiro do escritório, eles te dão uma ajuda de custo, tal. Enfim, fui para Leiden e fiquei maluca lá, realmente adorei o curso, era tudo que eu esperava, e eu acho que foi uma experiência de vida ainda mais rica, porque depois de 7 anos trabalhando bastante, eu tinha feito curso na GV também, especialização, então, sabe, acabar a faculdade, você começa numa pós, então, assim, é sempre muita dedicação, algo muito pesado, era a primeira vez depois em tantos anos que eu estava me dedicando só a estudar e estudar num ambiente que era super interessante, porque assim não era só assim que eu estava estudando a matéria que eu queria, gente de todas as partes do mundo, ouvindo sobre coisas novas, numa cidade que é uma cidade pequenininha, imagina, uma vida quase como se fosse uma vida casa de boneca, você anda de bicicleta, faz tudo a pé, as coisas têm outro ritmo. Então, assim, eu realmente gostei muito da vida que eu estava levando na Europa, e casou que eu conheci meu marido também, que fazia o curso lá. Então, assim, eu estava numa situação super, bastante confortável. Então, acabou o curso de Leiden e eu ainda fiquei mais um ano, praticamente, ainda na universidade, trabalhando como professora assistente, nos cursos de tributação internacional, tratados e preços de transferência. Então, eu tive essa oportunidade de ficar, fui ficando na universidade, e nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava lá estudando, eu arrumei também um estágio na Deloitte lá em Roterdã. E era uma coisa muito light, era uma coisa que eu ia só 2 vezes por semana, tinha muito a ver com Brazilian Desk, mas era uma coisa que obviamente era temporária, não era algo que eu ia ficar lá por um tempo. E eu ainda entrei na Deloitte lá na Holanda, num período muito particular. Quem me contratou foi a Juliana, que é não é do Trent Rossi, né, porque ela é lá de fora, do Baker. Naquela época ela estava na Deloitte, e logo depois que ela me contratou, ela saiu. Então, quando eu cheguei na Deloitte, ninguém sabia exatamente por que eu estava lá, o que eu ia fazer, porque a pessoa que tinha me contratado tinha saído com o time dela para um outro lugar. Então, foi uma experiência ok, mas certamente não era ali que eu ia ficar e onde eu ia desenvolver minha carreira. E aí, então, fiquei um tempinho na Deloitte, continuei trabalhando na universidade, e aí surgiu a oportunidade de ir para Luxemburgo. E eu nunca pensei em ir para Luxemburgo, né? Eu falei, você falou Luxemburgo, nosso país tão pequeno, um lugar tão longe, o que você vai fazer lá? Mas Luxemburgo, naquele período, acho que ainda é assim, contratava muita gente de fora. E tinham vários colegas meus de Leiden que estavam indo fazer entrevista em Luxemburgo e estavam sendo contratados. E mesmo gente que não era europeu, e eu não tinha passaporte europeu. Então eu falei, poxa, talvez seja uma oportunidade para mim. E acabou que meu marido arrumou para mim uma vaga em Luxemburgo e eu arrumei uma vaga para ele em Luxemburgo também. Então eu fui fazer uma entrevista que eu não batia com o perfil, mas ele batia, ele foi fazer uma que ele não batia com o perfil, mas eu batia. Então um arrumou um emprego para o outro e a gente mudou juntos para lá. Então, fiquei 3 anos em Luxemburgo, mais ou menos, e aí, quando eu vi que eu ia para Luxemburgo, comecei a experiência lá e vi que eu estava gostando, eu falei, putz, eu preciso contar para o escritório que eu não vou voltar. E aí, não sabia o que fazer, vim para o escritório, fui falar com a Luciana Galhardo, falei, olha, Luciana, eu queria te dizer que, assim, eu gosto muito do escritório, eu estou muito triste de falar isso para você, mas eu não vou voltar. Ela falou, como assim você não vai voltar? Eu falei, não, não vou voltar, porque, olha, eu arrumei esse emprego lá, é uma coisa super interessante, é para fazer planejamento tributário para empresas americanas que têm um braço na Europa, a partir de Luxemburgo, é algo que é super legal, e eu estou namorando, estou firme, e eu estou querendo tentar a vida lá. E ela foi tão gentil comigo que ela falou assim, eu te entendo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou contar aqui no escritório que eu liberei você para outro ano de estágio. Você vai lá, fica um ano, vê se é isso que você quer mesmo. Se for isso que você quer, depois você volta e aí é tudo bem. Aí a gente termina aqui o contrato e tal. Se não, fica esse ano lá, depois você volta. Mas vê se é isso mesmo que você quer, ela falou. Eu falei, tá bom. E passou um ano, eu realmente fiquei muito feliz lá, estava tudo tranquilo. E aí eu voltei para o escritório e falei, olha, não vou voltar. Mas foi assim, uma coisa muito tranquila. Eu tinha muitos amigos aqui, acertei com o escritório, falei, olha, quero pagar de volta aquilo que vocês me pagaram, eles me parcelaram em 1000 vezes, enfim, repaguei o que eu devia para o escritório também, e continuei com muitos amigos aqui dentro, né? Um lugar que eu gostava muito, passei muito tempo da minha vida, mas naquele momento eu queria viver outra coisa. Então, fiquei 3 anos em Luxemburgo, uma experiência que para mim foi
um divisor de águas, assim, mudou completamente o modo que eu via tributário e o modo como eu trabalhava. Porque quando se trabalha aqui, né, a gente tem uma relação com as autoridades fiscais que é muito conflituosa. Você tem medo da autoridade fiscal, você está fazendo planejamento para o cliente, você fala assim, poxa vida, mas será que eu posso fazer isso? Parece uma coisa feia, alguma coisa assim. E quando você vai para um país como Luxemburgo, que é um país muito pequeno, que usa, na verdade, a política tributária como instrumento para trazer investimento, você é um grande parceiro, na verdade, do governo. Então, foi muito curioso para mim ver esse outro tipo de relação, onde você chega para a autoridade fiscal e você conta exatamente o que o cliente quer fazer, quais as atividades dele, como é que a interpretação como é que a legislação tem que ser interpretada naquele caso, você concorda com o governo, o tratamento que vai ser dado, como é que isso vai aparecer no seu imposto de renda. Tem uma questão de atraso, você ligava para a autoridade fiscal, você conversava, então era uma relação muito mais próxima. Então, foi muito curioso para mim, né? Primeiro, essa mudança de relação com as autoridades fiscais, ver que é possível uma cooperação, uma parceria, olhar o planejamento tributário do ponto de vista mais estratégico, e realmente lidar com outras figuras que aqui não existiam, né? Instrumentos híbridos, outras formas de financiamento. Então, foi muito rico para mim, porque nesse tempo em Luxemburgo eu também transitei um pouco. Então, tinha um período em que eu trabalhava para a multinacional americana, depois eu fui trabalhar com um fundo de real estate, depois eu fui trabalhar com multinacional inglesa. Então, era sempre planejamento usando a legislação de Luxemburgo e a legislação internacional, mas era para diferentes tipos de cliente, tinha particularidades. Então, foi bastante desafiador, foi bastante feliz esse período. Mas eu estava lá com meu marido e o fato é que, assim, você está num país que ele é maravilhoso para tantas coisas, mas, assim, ele chove boa parte do tempo, faz frio. É uma vida, assim, puxada para quem está acostumado com o sol. E o meu marido é do sul da Itália, então, assim, para ele tinha um problema muito sério, assim, com o dia a dia lá, com essa questão do tempo mesmo, etc. E ele quis voltar para a Itália. Então, ele falou: eu vou para a Itália, arrumei uma proposta lá. Eu falei: bom, eu não vou, porque eu não tenho emprego lá. O que eu vou fazer? Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar em Luxemburgo. E fiquei ainda mais que mais um ano sozinha, ele na Itália, eu em Luxemburgo, e a gente se via só no fim de semana. Eu pegava um avião e ia, a cada 15 dias eu ia. E é tão curioso esse fato de Luxemburgo que assim a relação que as pessoas têm com o trabalho também é muito diferente. Então eu lembro que quando eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, eu vou começar a ir a cada 15 dias tal para a Itália, tá? Ele falou, putz, é complicado, né? Porque o aeroporto de Luxemburgo não tinha voo low cost para a Itália, só tinha voos caríssimos. E eu tinha que ir para a Alemanha de carro, dirigindo, para pegar um voo de lá para poder ver meu marido no fim de semana. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, toda sexta-feira que você for viajar, você pode sair às 3 da tarde. Então, eu saía mais cedo para dar tempo de eu pegar o voo, conseguir viajar e voltar. Então, já mostra aí um super respeito, assim, que eles tinham pela vida pessoal e tal. E aí chegou um ponto que eu estava lá em Luxemburgo e as coisas não é que não andavam, estava tudo bem no trabalho, tudo ia normal, mas meu marido continuava, ele ainda não era meu marido, mas ele continuava na Itália, e eu continuava me movimentando a cada 15 dias. Você Até que estava teve na um dia PwC, Pri, nessa época. na PwC nessa época. E aí meu chefe me chamou. E meu chefe é um belga que ele não conversava muito assim, tal. Eu achava que ele nem gostava de mim. E um dia ele me chamou. Eu falei, gente, esse homem me chamou, o que ele vai fazer? Será que ele vai me demitir? Será que ele vai falar alguma coisa que não dá para continuar assim? Não sei o que ele vai falar, mas eu fui lá falar com ele. Eu falei assim, não, eu queria saber como você está. Eu falei, você quer saber como eu estou? Eu falei assim, eu queria saber como você está, porque eu sei que você está aqui, seu namorado continua lá, você tem ficado mais sozinho, eu queria entender como é que está a sua vida, quais que são os seus planos. Eu falei assim, olha, honestamente, eu não sei te dizer, porque no momento não é que eu tenho muita alternativa, eu estou aqui, eu gosto do que eu faço, ele está lá e, por enquanto, eu vou levando assim. Ele falou assim: olha, eu tenho duas possíveis soluções para você. Uma primeira é te arrumar um outro namorado, que eu acho que não é o que você quer. E a segunda, eu posso pedir um secondment para você. Você quer? Eu fiquei chocada, porque eu nunca pensei que ele, que mal falava comigo, que tinha uma cara sempre emburrada, estava preocupado com isso ou faria isso por mim. E ele falou: não, eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar lá para a Price da Itália, eu tenho um bom contato, e vou perguntar se eles têm vaga ou se eles precisariam de alguém com o seu perfil. Eu falei: ah, tá bom, obrigada, tá tudo ótimo. E por coincidência, nesse mesmo fim de semana, eu ia para a Itália num casamento. É um casamento de um amigo, tal.
E aí liguei para uma amiga que ia me buscar e encontrar comigo no aeroporto. Ela falou, putz, Pri, tô saindo do trabalho, vamos tomar alguma coisa depois? Eu posso trazer meu chefe comigo? Claro, traz seu chefe, não tem problema nenhum. Eu falei assim, porque ele te conhece, ele também é de lá, ele é amigo de uma amiga sua, tal. Eu falei, lembro, tal, vamos. E essa amiga trabalhava na Price. E este chefe dela era sócio da Price também, lá na Itália. Cheguei lá conversando com o moço, contando um pouco da vida. Até ele falou, poxa vida, mas você faz internacional, você faz preços de transferência? Acabou de passar uma lei aqui na Itália sobre isso, a gente vai ter muito trabalho. Eu estou precisando de alguém com seu perfil. Eu posso pedir seu secondment para Luxemburgo? Claro, pode pedir, não tem problema nenhum. Então, naquele fim de semana, eu saí que o meu chefe na Itália pediu meu segundo bem para Luxemburgo e o sócio da Itália pediu também para Luxemburgo me mandar para lá. Então, assim, foi um casamento assim astral, o negócio casou perfeitamente, E você sem eu achou que ia ser imaginar. demitida, hein? Eu achei que ia ser demitida, mano. Então, é muito engraçado que quando eu olho para a minha carreira, claro que tem um pouco dessa coisa, tem coisas que você planta, que você planeja, mas também tem muito das coisas acontecerem. E eu acho que esse acontecer também tem a ver com coisas que você planta, tem a ver com os contatos que você faz, com a impressão que você deixa nas pessoas, enfim. Então, eu acho que as coisas elas vão se encaminhando ao longo da vida, né? Então, eu fui para a Itália depois disso, fiquei lá mais uns 3 anos, mais ou menos, quase 4, trabalhando só com preços de transferência. E foi um período muito rico, na verdade, é um período muito parecido com o que a gente está passando no Brasil agora, que tem uma nova legislação, que tem toda uma questão de documentação, que as empresas têm que se adaptar. Foi a mesma coisa que eu vivi lá naquela época, há mais ou menos 10, 12 anos atrás. Que as empresas estavam se adaptando, tinha que ter gente que entendia, que tinha uma familiaridade daquilo para ajudar, e eu cheguei nesse momento. Então, foi um momento muito rico, foi importante, mas começou a chegar um período em que, profissionalmente, eu olhando para o que eu fazia, eu achava que eu não tinha mais tanto para onde ir. Por quê? Porque tem um primeiro momento, pelo menos lá onde eu cheguei, naquela circunstância, em que tinha um desafio muito grande, que era montar todo um tipo de serviço, começar a fazer aquilo pela primeira vez, ajudar as empresas a se organizarem. Então, foi muito interessante, foi muito rico. Mas depois de um tempo, eu percebi que o trabalho que eu fazia, ele virou meio que uma commodity. Por quê? Porque a partir de documentação, de organização, de instruir a empresa pela primeira vez, aquilo já tinha sido absorvido. A partir daquilo era meio que uma manutenção. E as coisas realmente interessantes, que eram o planejamento para o preço de transferência, tudo aquilo era muito centralizado nas matrizes. E elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, não estavam necessariamente na Itália. Então aquilo era feito, sei lá, na Price Estados Unidos, era feito na Price Inglaterra, uma parte era centralizada para serviços na Índia ou na Argentina ou em outros lugares. E a atividade que eu estava fazendo acabava sendo mais eu achava que ela já tinha dado o que tinha que dar, entendeu? Acho que ela virou uma linha de serviço mais ongoing que não me desafiava mais tanto. Então, do ponto de vista profissional, eu já estava mais assim, talvez não seja tão desafiador. E do ponto de vista pessoal, eu estava num período que eu já estava casada, eu queria ter filhos, a minha família não estava lá, minha família está toda no Brasil, a família do meu marido é de uma cidade pequena, também não estava lá. E eu comecei a me questionar muito: será que é aqui que eu quero fazer a minha vida? Então, pensando por essa ótica de, putz, onde é que eu quero viver, onde é que eu quero estabelecer uma família, etc., começou a fazer sentido para mim voltar para o Brasil. E aí eu comecei a sentir uma pressão muito estranha, que é assim, quando você vai para o exterior, você fala assim, tem gente que fala que é boa e não volto mais, mas no meu caso não era assim. Eu fui pensando em que em algum momento eu ia voltar. Aí você vai ficando, aí fica interessante, aí você fica mais 1 ano, 2. Mas quando você vê, foram 3, 4, 5, eu estava quase 10 anos fora. Eu falei, gente, como é que eu volto para o Brasil depois de 10 anos? Eu quase não lembrava mais qual é a alíquota do PIS e da COFINS, como é que eu faço, né, para fazer isso? Então eu falei, ou eu vou agora, ou eu não vou mais. E aí teve todo um trabalho de convencimento do meu marido, porque você imagina, ele é italiano, enfim, ele também tem o trabalho dele, ele faz exatamente a mesma coisa que eu hoje, mas ele estava super settled lá, não é que ele queria necessariamente sair. Então, depois de toda essa parte pessoal que eu tive que resolver, onde eu falei, não, olha, eu tenho que testar agora, porque se eu não tentar agora, eu nunca mais vou conseguir fazer esse movimento, porque já são 10 anos fora, eu efetivamente vim para o Brasil. E quando eu vim para o Brasil, para mim foi muito natural procurar o escritório, porque era meio que parte desse combo de voltar para casa. Então, eu tinha bons relacionamentos aqui, continuava falando com as pessoas e combinei com o escritório: olha, eu estou querendo voltar.
Eles falaram, não, vem, volta, então, acho que tem espaço aqui, vamos trabalhar junto. Então, teve esse desafio de voltar, que foi depois me readaptar ao escritório, porque você fala, bom, gente, mas você saiu, você voltou para casa, tá tudo igual. E, na verdade, não estava tudo igual, porque o escritório, ele é um ser vivo. O escritório vai mudando conforme as pessoas vão mudando, conforme novos sócios vão chegando, conforme as atividades também vão se expandindo. Então, o escritório para o qual eu voltei não era o escritório do qual eu tinha saído. Aquilo que eu fazia não é que tem uma área lá esperando por você, ó, vem cá, volta e faz tudo que você fazia. Não, tem outras pessoas fazendo aquilo agora. Não é que você chega, empurra a pessoa para o lado e fala, ó, estou aqui. Ao contrário. Então, foi um período muito desafiador para mim essa volta, de reaprender mesmo a como trabalhar aqui, não só do ponto de vista material, do direito, quais são as normas que passaram, o que tem agora, mas de como eu me encaixava nesse novo ambiente mesmo. Tanto do ponto de vista de relação com as pessoas, de o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Então, foi um período bastante complicado, tanto na parte, acho que profissional, essa readaptação, porque eu também já não era a mesma. Então, eu já não via as coisas da mesma forma. O meu modo, o meu raciocínio tributário nem era a mesma coisa. Né? Antes, as coisas são meio automáticas, você conhece aquele direito para você, aquilo e acabou. Então, eu já tinha muito mais dúvida também quando eu fazia as coisas, mas será que é assim mesmo? Não poderia ser assado? Porque eu já tinha outras referências de como poderia ser. Então, foi um período de muito questionamento para mim, na área profissional e na área pessoal, muito desafiador também, porque eu estava lidando com alguém que veio para o Brasil pela primeira vez para trabalhar, teve que se encaixar na profissão, prestar exame da UAB, validar diploma, recomeçar a carreira. Então, foi um período bastante complicado. Mas eu acho que depois as coisas vão meio que se acertando, né? Então, eu quando voltei aqui, comecei a fazer as coisinhas que eu fazia, comecei a fazer coisas novas que eu não fazia. Aqui no escritório as coisas mudaram, acho que teve um período em que a gente era super especializado, em que cada um só fazia uma coisa. E hoje em dia a gente está num período em que as pessoas são mais generalistas. Claro, você tem a sua área de foco, mas hoje em dia as pessoas, quem faz IR também faz ICMS, também faz PIS e COFINS, não é super dividido aqui no escritório. Então, comecei a me desafiar em áreas novas, mas a minha paixão sempre foi o direito internacional e tudo que tem a ver com o direito internacional. Então, isso também acaba te levando para determinadas escolhas. Então, assim, obviamente, tem várias pessoas aqui no escritório que são craques em ICMS, em PIS/COFINS, em diretos. Poxa, não é o que eu mais gosto. Eu vou fazer isso, eu vou apostar nessa área? Não, não vou fazer isso. Então, eu fui indo sempre para essa área do imposto de renda, que era a minha área mais natural, onde eu me sentia melhor, do planejamento tributário, pensando muito nessa questão do internacional. E eu acho que deu a sorte, talvez, de um pouco depois que eu voltei, a gente teve o grande evento que foi o tal do RECT, que era o regime de regularização cambial e tributária, né? Para quem tinha investimento no exterior e nunca tinha, enfim, declarado isso e pôde regularizar. E acho que ali foi um momento muito importante, porque vários clientes que a gente já atendia, alguns a gente sabia que tinham recursos fora e eventualmente já tinham conversado com a gente sobre o assunto, mas muita gente que tinha até vergonha de falar sobre o assunto veio e deixou tudo às claras. Então, eu acho que foi um desafio, porque foi onde a gente lançou a pedra fundamental para essa área de private client, que é a área que eu estou hoje, que a gente atua aqui no escritório. E a partir daí eu comecei a me dedicar a isso. Não vou dizer que exclusivamente, mas eu acho que hoje a área de private client deve ser quase 85, 90% do que eu faço. E me lancei nessa muito porque, de um lado, eu vi essa conexão muito forte com o direito internacional, e segundo, porque eu acho que a gente atende, a gente tem a felicidade aqui de ter um grupo de clientes, a gente tem famílias tão sofisticadas que, na verdade, essas famílias precisam exatamente disso, de alguém que consiga transitar por diferentes áreas, não só dentro do direito tributário, mas fora, para conseguir olhar realmente eles do ponto de vista global, como um todo. Então, por exemplo, a gente se deu conta, acho, eu me dei conta, de que tudo acaba na pessoa física. Então, tá, você atende a pessoa física, mas você não está lidando com ela só do ponto de vista do imposto de renda dela. Essa pessoa é um empresário, ela tem investimentos, ela tem um fundo, ela tem uma família. Então, você começa a ver que você precisa transitar por diferentes áreas para conseguir atender esse cliente. E eu me apaixonei por isso. Então, eu acho que existia aqui no escritório essa demanda, acho que existia um certo espaço para lidar com isso, porque o escritório sempre foi visto, e acho que até as pessoas aqui dentro sempre viram
a nossa atividade muito voltada para essa área empresarial, mas a verdade é que a gente sempre teve clientes que saíam do M&A e viravam para a gente e falavam, tá, mas e agora, o que eu faço com o dinheiro? Ou como é que eu organizo isso? Então, a gente começou a organizar isso um pouco melhor. Eu acho que eu tenho a felicidade de ter parceiros aqui no escritório, companheiros que me deixaram muito à vontade e que juntos a gente foi construindo esse caminho e está construindo ainda, né? Então, junto com o Pitágoras, que eu chamo ele de minha dupla dinâmica, a gente é muito diferente, mas acho que juntos a gente consegue olhar para tudo isso junto, de ir um pouco organizando as atividades para esse tipo de cliente, né? Olhar assim o lado empresa, mas também a pessoa física, família, eficiência tributária, e me apaixonei por essa área e segui aí. Então, é onde eu me encontro hoje. Antes do, tomando a palavra, te brevemente, eu teria muita curiosidade para saber como foi o poder de persuasão da Priscila em convencer alguém que é do sul da Itália. Você disse que é de uma cidade pequena, então pressuponho que não seja Nápoles, mas ainda assim é Não, sul da Itália para vir morar no Brasil. dizem que esse é o meu maior feito como advogada. Corre por aí esse boato, mas levou muito tempo. A verdade é que assim, você também tem que ter uma pessoa que tem alguma predisposição à aventura, a querer fazer coisas novas, sem dúvida nenhuma. Mas foi difícil. Não, assim parece fácil, mas foi um processo que levou quase mais de ano, né? Mas consegui. E o mais incrível é que eu importei e não foi admissão temporária. A pessoa ainda está aqui, então tá tudo certo. Pri, você falou muito sobre a sua atuação com pessoas físicas e, claro que tudo morre na pessoa física, como você disse, mas, de fato, o escritório tem um perfil corporativo, e é uma desconstrução também, imagino, para todo mundo ver a importância da área de pessoa física, né? Claro que é, talvez esse movimento que a gente está tendo até um pouco mais recente, de mudança na legislação, que está deixando a coisa um pouco mais sofisticada e demandando profissionais mais capacitados, possa mudar isso, mas acho que é um movimento que está acontecendo ainda, né? Sem Me dúvida nenhuma. fala, fazendo uma conexão com uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui, ponto um, como é que você atrai o advogado mais júnior, o mais pleno para essa área, que em regra não é a primeira área. Se o tributário não é a primeira área que o advogado quer, se ele quer tributário, a pessoa física não é por isso que ele quer. Então, assim, como a gente atrai os talentos para essa área, você que também muitas vezes demanda o atendimento ao cliente é mais delicado, o cliente é pessoa física, então você não basta ser só um advogado técnico, precisa ser um advogado que tenha um nível de cuidado nesse trato também com os clientes pessoa física, né? Como a gente pode atrair os talentos para essa área e já emendando para você dar uma resposta só, o que é que vem chamando sua atenção positivamente aí nessa nova geração e negativamente? Assim, o que é que os jovens estão fazendo para se diferenciar que você está achando bacana e o que é que eles estão fazendo que talvez não seja tão legal? Perfeita a sua pergunta. E eu acho que não tem fórmula. Eu acredito muito no que eu vivi na minha experiência. Eu também não queria tributário, fui apresentada ao tributário e, na vivência do tributário, encontrei ali o meu caminho. E é o que eu acredito também para essa área de pessoa física. Eu acho que as pessoas têm um preconceito até elas efetivamente entrarem nesse mundo. E eu acho que tem diferentes jeitos de entrar nesse mundo. Vou te dar um exemplo concreto. Meu pai tinha um escritório de contabilidade. A última coisa que eu queria fazer era fazer imposto de renda. Era ter que lidar com cliente pessoa física que tem prazo de imposto de renda, porque a minha juventude, a minha infância inteira, eu vivi naquela questão assim, poxa, mês de abril, esquece a família, esquece que você tem pai, assim, tudo vai acontecer, mas a prioridade é o imposto de renda. Então, para mim, eu também tinha essa imagem um pouco de que atender pessoa física era uma coisa mecânica de preencher declaração. E não é nada disso. Quando você entra nesse mundo, nesse ambiente, eu acho que a gente tem a sorte, eu tenho a sorte de estar numa estrutura que é uma estrutura super sofisticada, onde a gente atende clientes também sofisticados, você vê que você está abrindo um outro mundo. Então, quando você começa a lidar com cliente pessoa física, você vai ver, poxa, eu não vou ficar preenchendo a declaração e preenchendo o DARF. Pode acontecer de eu ter que fazer isso? Pode, mas tudo isso responde a uma estratégia, tem a ver com uma coisa maior.
eu vou participar da negociação daquele cliente que vai fazer a venda da empresa, eu vou acompanhar depois a estruturação, o que ele vai fazer com esse dinheiro, ele vai montar um fundo, ele vai mandar para fora, como é que ele vai fazer o planejamento dele. Então, você começa a ver que tem muito mais coisa ali por trás. Como é que eu faço, na verdade, quando esse cliente tem atividade operacional no exterior? Existe toda uma estrutura mesmo de negócio por trás disso. E eu acho que não tem segredo, eu acho que as pessoas só conseguem visualizar isso quando efetivamente elas entram na área. E é muito curioso que vocês falaram com o Otávio Arruda recentemente também, né? E eu trabalhei com o Otávio trabalhou aqui com a gente, eu acho que ele é um exemplo disso também. Eu não sei se já tinha passado pela cabeça dele fazer pessoa física, eu acho que não. Mas eu acho que quando ele entrou nessa área, ele notou como era rica e ele foi se interessando. Então, eu não acredito em receita de bolo, eu acho que é isso mesmo, eu acho que você tem que ir experimentando. Então, eu acho que a maior atratividade da área da pessoa física é essa. É você perceber que, na verdade, atrás da pessoa física tem um mundo para diversas outras áreas e o que você vai fazer é muito mais sofisticado do que você imagina, principalmente num ambiente aqui como o nosso, num grande escritório que tem até um perfil corporativo, mas, gente, a gente tem milhares de famílias empresárias. Então, assim, é muito rico o que dá para fazer nessa área. E só emendando com a sua outra pergunta, né? O que eu acho dos jovens, eu posso te dizer assim, aqui no escritório é engraçado, embora seja um escritório empresarial, a gente tem tido mais interesse de gente, até dentro da área de tributário, que quer ter uma experiência com tributário, pessoa física, entender como é, principalmente agora que eu acho que a gente tem essa nova lei, né, a 14.754, que trouxe toda a questão das regras CFC, da tributação dos lucros no exterior para as offshores, eu acho que as pessoas perceberam que tem um grau de sofisticação ali que é muito interessante. E não é todo mundo que está pronto ou qualificado para lidar com isso. Então, eu acho que essa lei foi realmente um empurrão para a gente assumir, ou para no Brasil a gente ter muito mais seriedade nessa área de wealth planning, planejamento patrimonial. Eu acho que isso deu um start muito importante. E acho de verdade, dos novos profissionais, eu tenho sido muito feliz, na verdade, assim, aqui no escritório, com as pessoas que eu tenho trabalhado. Então, eu tive o Otávio, que ficou aqui com a gente bastante tempo, hoje está aí brilhando, enfim, nos bancos. Tive a Luísa, que saiu recentemente, também foi para um banco, mas, enfim, trabalhou aqui também bastante tempo. Então, acho que é isso, acho que as pessoas vão tomando contato com isso e vão se interessando. É, o que eu vejo é que para trabalhar nessa área não tem muito. As pessoas falam, o que você tem que ter? Eu acho que é isso, é boa vontade de aprender, e eu acho que você tem que ter, talvez, esse olhar e esse cuidado no relacionamento com a pessoa física. Tem que ser alguém que gosta de se envolver, que gosta de se comunicar, porque é isso, você vai estar ali presente, você vai estar falando com as pessoas. Então, assim, isso é um pouco inevitável, né? Então, acho que essa é uma qualidade, além, assim, da questão técnica, eu acho que muito esse lado também da relação interpessoal é importante para quem está nessa área. Muito bacana, Priscila. De fato, para lidar com pessoa física, demanda certas vezes paciência, né? Salvo engano, até o Otávio que comentava isso, que muitas das vezes, e ele fez a questão de ressaltar que ele não era um psicólogo, né? Caso tivesse algum psicólogo escutando, para ele não cometer nenhum equívoco, mas ele falou que em determinados momentos ele tem que fazer um papel meio que de psicólogo. Às vezes, me recordo ele falando disso, às vezes o cliente só quer falar, e ele não tem com quem falar, às vezes está em meio a uma briga familiar, tem um patrimônio imenso, um filho não fala com o outro, e ele não fala com o irmão, eventualmente. Então, esse cuidado com a pessoa física é muito importante de ser ressaltado. A gente tem uma pergunta aqui, Priscila, que dessa pergunta nós extraímos histórias muito interessantes, né? Que a gente sempre pede para os entrevistados trazerem, se possível, um caso, né? Mas a gente deixa sempre muito à vontade para comentar casos que tenham marcado assim a trajetória, né? E como eu falei, tem as mais diversas histórias, uma mais interessante do que a outra. Então, assim, se você tiver em mente assim algum caso que você possa compartilhar conosco, que tenha te marcado sobre qualquer aspecto, do aspecto de tempo de trabalho ou alguma peculiaridade relacionada à pessoa que você estava atendendo, seu cliente, a gente vai ficar muito satisfeito e contente.
Me lembro, você falou agora do aspecto pessoal e linkando um pouco com isso da pessoa física. Eu me lembro de um caso que era antes de eu ir ainda para Leiden, e era um senhorzinho que veio aqui no escritório porque ele tinha investimentos no exterior não declarados. E aí ele veio aqui todo preocupado porque ele queria regularizar. A gente falou para ele assim: olha, eu entendo que o senhor quer regularizar, todo mundo deveria regularizar, mas a gente precisa lembrar que quando a gente tem recursos no exterior, não declarados, que a gente pode estar num cenário aqui de evasão de divisas, que isso é um crime. A gente teve que falar isso para ele, né? De um jeito, com muito jeito, mas a gente falou. E ele começou a chorar copiosamente, na minha frente, falando: eu nunca fiz nada de errado, eu não acredito, eu não quero deixar um problema para os meus filhos, como é que eu vou fazer agora? E ele realmente começou a soluçar e passar mal aqui no escritório. A gente falou assim: não, mas calma, mas está tudo bem, demos uma água com açúcar para ele e tal. Mas eu acho que o que me marcou muito nesse caso foi essa questão de, assim, às vezes a gente tem que dar mensagens difíceis naquele momento para alguém. E que a gente precisa ter todo o cuidado possível, porque você está lidando com pessoas. Então, assim, aquilo realmente foi para ele uma questão muito séria. Ele não tinha dimensão do que ele estava fazendo. Embora, assim, era muito comum no passado, até por coisas de restrições cambiais, etc., você ter esses investimentos não declarados, mas aquilo me marcou muito pela reação dele, assim, pelo fato dele ter ficado tão tocado, tão desesperado e começar a chorar. Eu realmente não esperava. Então, foi algo que me marcou e me ensina muito sobre essa área de private client, que quando você está lidando com a pessoa física, não é só o que você fala, é como você fala, porque você pode ter ali reações ou consequências que você não está imaginando naquele momento. Muito legal. É engraçado, porque muitas pessoas não têm dimensão do que estão fazendo, né? E todo mundo, e ninguém, salvo poucas exceções, ninguém quer se sentir uma pessoa à margem da lei, etc. Pô, eu trabalhei minha vida inteira, eu construí patrimônio, e isso está aqui me dizendo que o que eu fiz pode ser considerado um crime. Tem que ter muito tato mesmo para dizer isso. Não tem um jeito, não tem um jeito legal de dizer, mas certamente tem um jeito menos pior, digamos assim. E Exato. muito legal, Priscila. E você realmente parece ser uma pessoa que tem essa sensibilidade para lidar com esse tipo de cliente, que não é fácil, nem todo mundo tem. E tá tudo bem, né? Não é para todo mundo mesmo. Acho que é um trabalho bem diferente de lidar com diretores jurídicos o tempo inteiro de grandes empresas que estão acostumados com aquilo ali, a correr risco, a tomar decisão difícil, etc. É, Acho que é uma eu acho que é tão importante que você espécie falou, de cliente diferente. é diferente mesmo, mas eu acho que tem uma grande felicidade para quem trabalha no setor, com cliente pessoa física, né? Seja ele a pessoa física em si, ou às vezes é uma família empresária, ou às vezes é o pessoal do family office que fica intermediando, mas eu acho que é o tipo de cliente que ele reconhece muito o seu trabalho. Eu acho que quando a gente está lidando com empresa, claro, a gente tem parceiros incríveis aqui, clientes que são nossos clientes há décadas, acho que o escritório preza por essas relações de longo prazo. E, obviamente, enfim, a gente sempre tem um bom relacionamento, tenta ter com os diretores jurídicos e etc. Mas a gente sabe que para as empresas tem muita questão, às vezes, do FII, de ter que ter uma questão, eu tenho budget, tem tanto que eu tenho que o meu honorário vai até aqui, tem a questão da concorrência, eles são muito assediados. E eu acho que quando você trabalha com pessoa física, você tem uma felicidade que é a seguinte: embora também exista concorrência, também existe a pressão de não querer gastar tanto tal, eu acho que tem muito a questão da confiança. Então, eu acho que você fideliza, se o cliente gosta de você, se você fez o seu trabalho, você resolveu o problema dele, ele te vê como um grande parceiro. E você passa a ser um parceiro não só para a questão do direito tributário. É engraçado isso. Às vezes o cliente te liga para perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o seu dia a dia, mas porque ele confia que você vai saber direcionar para a pessoa certa para resolver, vai poder dar uma opinião que é uma opinião balizada. Então, eu acho que essa é uma das grandes felicidades para quem trabalha com esse público, que é poder fazer essas parcerias que elas são, talvez, não diria imunes, mas eu acho que elas são muito mais sólidas em certa medida.
menos influenciáveis por esses fatores talvez externos. Eu acho que são parcerias muito, muito interessantes que a gente faz nessa área de pessoa física. Sempre que eu escuto, assim, eu converso com alguém dessa questão da sensação da pessoa física, como o Thiago estava falando, de trabalhar tanto e às vezes simplesmente ele, como no caso do seu cliente, ele simplesmente não fazia ideia de que o dinheiro dele que estava lá fora tinha que ser declarado, né, o patrimônio. E eu me recordo da história do Zeca Pagodinho com Pedro Bial, ele falando que jogava no jogo do bicho e não sabia que era proibido. E o Pedro Bial não se contém e começa a rir. Então, eu Olha, sei. no meu caso, eu não sei nem se ele não sabia que era proibido, mas eu acho que ele não imaginava que fosse Aham, enfim, ele não tinha a real dimensão de onde aham, aquilo podia chegar. Então, mas é isso, assim, você é. tem que dar essas notícias de vez em quando. E claro que o Zeca Pagodinho falando com as peculiaridades dele, que todos conhecem. Então, é bem engraçado essa conversa que ele tem com o Pedro Bial. Você vê, né? Pedro Bial, uma pessoa super inteligente, não se contém, começa a rir, que dirá nós. Então, mas é muito interessante esses pontos que você traz, Priscila, e acho que são super relevantes, assim, para as pessoas que estão começando a carreira agora e como a gente comentou aqui, de fato, eu também percebo esse aumento de interesse pela pessoa física, né? Acho que a gente tem cada vez mais uma direção nesse sentido e, enfim, é super bacana você comentar isso. Já caminhando, infelizmente, aqui para as nossas duas últimas perguntas, se você puder falar um pouco de como foi a experiência de morar fora, assim, e principalmente dos aspectos, dos desafios, né, que você encontrou. E presumo que na sua chegada no exterior tenham sido mais difíceis eh, sobre uma determinada perspectiva. Depois tem a saudade de casa, a saudade da família. Mas essa pergunta é bem relevante, porque da mesma forma que há um aumento no interesse pela pessoa física, né, como cliente, a gente percebe também que as pessoas têm cada vez mais interesse de morar fora, né? Muitas não gostam do cenário que a gente tem aqui no Brasil, né? E às vezes os pais comentam em casa com essas pessoas. Então, assim, se você puder abordar algumas sugestões que você possa Sem dar para a dúvida. pessoa que tá indo para novos desafios fora do Brasil, vai ser bem legal. Eu acho assim, eu conheço colegas que têm uma carreira brilhante, que não foram para o exterior, estão aqui e estão assim voando. Mas eu sempre gostei de desafio, do novo, do diferente. Eu acho que eu sempre busquei esse lado internacional. Então, para quem busca isso, para quem gosta, eu diria, se você tiver oportunidade, faça, vá morar no exterior, nem que seja por pouco tempo, ou para estudar, ou para trabalhar, fazer um estágio. Eu acho que é tão rico e é rico de diferentes formas. Acho que do ponto de vista pessoal, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, sempre vivi essa loucura. Então, já de eu estudar numa cidade super pequena, em que as pessoas andam de bicicleta o tempo todo, praticamente não tem um carro, já foi assim uma mudança drástica na minha vida. Mas independentemente disso, acho que do ponto de vista até profissional, eu acho que o maior desafio que foi colocado ali, que eu me coloquei, foi como é que eu lido com essas pessoas, né? Como é que eu começo a navegar nesse ambiente? Porque eu sou brasileira, sempre morei aqui, a minha família não tem ninguém de fora, é, e a gente tem um jeito, às vezes, mais extrovertido, um determinado jeito de trabalhar, algumas certezas. E quando eu fui morar fora, primeiro estudando, eu já tive que rever algumas dessas minhas certezas, né? Primeiro, como é que você lida com um colega de diferentes culturas, né? É particular isso. Acho que eu tive, não sei se a sorte ou o azar, mas quando eu fui para Leiden, a gente tinha vários estudantes do exterior, mas a gente tinha um número grande de latinos, italianos e brasileiros também. No meu ano tinha 5, 6 brasileiros. Então, eu acho que eu cheguei ali num ambiente em que, assim, tinha um mínimo de. Tinha outras pessoas com o mesmo background cultural que me permitiram adaptar. Mas eu também tinha colegas russos, chineses, japoneses,
E ali eu tinha que entender até onde eu posso lidar, como é que eu vou, o que que eu posso perguntar, o que eu não posso. Então, eu acho que já o fato de você se colocar numa posição de incerteza, de ter que lidar com as outras culturas, já é, assim, algo incrível, já vale como aprendizado. Independentemente disso, eu acho que se você tiver a oportunidade de trabalhar no exterior, melhor ainda. Para mim, foi uma desconstrução. Por quê? Vou te dar um exemplo bastante claro. Principalmente que você está aqui no Brasil, num escritório grande, imagina, você quer ser super útil, super produtivo, tem aquela coisa, você não recusa trabalho, você nunca fala não. Você, ainda mais na minha época, imagina, se eu tiver que ficar até de madrugada fazendo isso aqui, eu vou ficar acordada de madrugada fazendo isso aqui, mas eu vou entregar, né? E quando eu fui trabalhar fora, o que que eu entendi? Eu teve um dia que eu estava lá me matando, que eu tinha muito que fazer um trabalho. Um sócio que nunca tinha me dado um trabalho lá em Luxemburgo me deu um trabalho. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Eu tinha que fazer outra coisa, mas eu falei, não, eu vou fazer. E aí, estava chegando perto do prazo e o cara me perguntava, eu falei assim, não, eu vou fazer tal, porque eu ia fazer, eu estava determinada a fazer, mas ele queria num momento, ele queria ter tempo para rever, discutir, e não estava pronto. Aí ele me chamou para conversar e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que você me diga sempre sim. Eu prefiro que você chegue para mim e fale: não vou conseguir fazer. Estou atolada. Por quê? Porque senão eu fico nessa expectativa de que eu vou discutir com você, de que o trabalho vai chegar e ele não vai chegar. E eu não vou gostar. Então, eu não quero que você fique aqui até tarde fazendo mil coisas ou faça meu trabalho junto com o outro. Não é isso. Eu quero que quando você pegue a coisa, você faça o meu, você venha discutir comigo. Então, aí eu já notei uma diferença cultural, quer dizer, poxa, não é todo lugar em que falar que eu faço tudo, fazer mil coisas ao mesmo tempo, vai ser legal. Para essa pessoa especificamente, no background dela cultural, era um cara belga, ele falou: não é isso que eu estou esperando de você. Então, essa é uma coisa que me marcou bastante. E teve um outro episódio que também foi muito interessante, que eu uso sempre aqui como exemplo, né? Eu trabalhei com um senhorzinho inglês, muito simpático, que já tinha passado por várias praias no mundo, enfim, tal. E eu lembro que eu trabalhava bastante para ele. Um dia eu estava no escritório, um pouco até mais tarde, ele falou: Priscila, deixa eu te perguntar uma coisa. É só hoje que você está ficando até mais tarde ou você sai sempre esse horário? Eu falei, não, eu saio esse horário, mas está tudo bem, assim, não é que eu tinha muita coisa para fazer na minha casa, eu era solteira, não tinha filho, estava lá meio que sozinha com meu namorado, mas estava tranquilo para mim, né? 7, 8 da noite, para mim estava ok. Ele falou, deixa eu te falar, eu não quero mais que você saia esse horário. Por um motivo muito claro. Se você sai desse horário, de duas uma, ou você não consegue fazer seu trabalho no período normal, ou você está aqui fazendo coisas que você acha relevantes, mas justamente porque elas são relevantes, você não deveria estar fazendo agora. Você deveria estar fazendo durante o dia, quando eu estou aqui e você pode conversar comigo. Qualquer coisa que você soltar agora, eu não vou rever, eu não vou estar aqui para discutir. Então, eu não quero mais que você fique esse horário. Por favor, a partir de hoje, você sai às 6 da tarde. Você imagina isso acontecendo no Brasil? Não. Então, assim, olha que incrível essa experiência. Trabalhar fora te ensina até uma coisa bastante interessante, que é, existem diversos modos de trabalhar. Existem prioridades que são diferentes, dependendo com quem você está falando, da cultura com a qual você está falando. Então, eu acho que esse aprendizado, esquece todo o aprendizado até técnico, do preço de transferência, da regra, do IVA, de tudo que eu vi que talvez eu não teria visto aqui. Teve essa parte? Teve, mas eu acho que o mais rico para mim foi ver que existem diferentes modos de trabalhar, de se organizar, de lidar com o cliente, de lidar com as pessoas. E o fato de eu ter que lidar com pessoas que tinham um background cultural completamente diferente do meu. Então, eu lembro que eu trabalhava na Price, eles tinham uma coisa muito interessante em Luxemburgo, eles tinham várias nacionalidades. Então, sei lá, você tinha, o meu chefe era belga, eu tinha um outro chefe inglês, as minhas colegas eram Eslováquia, cada um era de um lugar, tinha mexicano. Então, é muito interessante também como é que você lida com essas pessoas. Então, eu tinha uma colega, essa colega da Eslováquia, ela adorava conversar comigo, a gente falava e era ótimo. Tinha outros colegas que às vezes eu fazia uma pergunta, eu sentia que eles não gostavam muito. Então, eu acho que isso é muito interessante. Acho que trabalhar fora te engrandece, esquece todo o aspecto técnico que vai ter, que às vezes você vai ver coisas incríveis que você não vai ver aqui, mas eu acho que te ajuda a entender também, até se você pretende voltar. Quando alguém te faz uma pergunta, você começa a entender o que está por trás daquela pergunta, por que a pessoa está fazendo daquele jeito, o que ela espera ou não. Então,
eu acho muito rico. Eu acho que é uma experiência que eu recomendaria para todo mundo, queira ficar lá por um longo tempo ou voltar aqui para trabalhar. Eu acho que se você tiver oportunidade, busque bolsa de estudo. Existem várias oportunidades por aí. Eu acho assim, eu estimulo muito. Corra atrás disso. Não importa para onde você vai, Estados Unidos, Europa. Hoje em dia tem oportunidade para ir para o Japão, para a China, para tanto lugar. Eu super embarcaria, de verdade. Acho que é uma experiência que quem puder fazer, eu aconselho. God Save the Queen, the King e o senhorzinho que trabalhou com a Priscila. Senhorzinho, olha para Priscila, pois é. Você vê? Pois é, Ah, fala isso. que demais, né? E como é rico também para você ter tido essa experiência e como você também certamente vai trazer isso para o escritório agora, né? Para a nossa cultura de trabalho, que vai engrandecer certamente e também a forma que vocês trabalham aí. E se outras pessoas também têm essa experiência, elas também vão trazer isso e vão melhorar os nossos ambientes corporativos aqui também, né? Assim, não sei se melhorar é a palavra correta, mas colocar em perspectiva e fazer com que a gente reflita se a forma que a gente está fazendo em algumas situações é a melhor. Não que seja o melhor aqui, ou melhor na Europa, ou melhor nos Estados Unidos. Sim, cada lugar tem sua dinâmica, sua cultura de trabalho, mas se a gente coloca em perspectiva e pensa, não faz no automático, já é um grande trunfo. Mas, Pri, caminhando para o final também, me conta, como é que é a Priscila fora do escritório. Fala um pouco da sua vida pessoal, seu marido europeu, você tem filhos, como é que são seus hobbies, o que é que você gosta de fazer. Ele já está acostumado aos trópicos, está aqui há muitos anos já, né? Conta um Já. pouco o que é que você faz fora do escritório, ou se você só pensa no trabalho. Não, eu não sou essa advogada que pensa só em trabalho. Fora do escritório, eu sou super mãe. Eu tenho uma filha que tem 7 anos agora, mas assim, eu parto do pressuposto de que esse tempo da infância passa muito rápido. E daqui a pouco a minha filha vai ser uma pré-adolescente que não necessariamente vai querer estar comigo agarrado o tempo todo. Hoje ela fala: mamãe, eu te amo, mamãe, eu quero ficar com você, mamãe, me leva para o escritório com você, porque eu quero ver o que você faz. Então, assim, eu tento de verdade aproveitar essa fase que eu acho que é única. Então, na medida do possível, eu me organizo para levar ela para a escola, para buscar ela na escola, para participar das atividades extracurriculares que ela tem, levo para o balé, estou no carro indo buscar ela, estou fazendo call, às vezes estou no balé, estou respondendo e-mail. Então, assim, requer um certo, digamos, é um certo desafio, requer uma certa adaptabilidade, requer, mas eu tento de verdade me organizar para conseguir participar o máximo possível da vida dela. E fora do escritório é muito engraçado. Eu não sou o tipo de advogada que fica falando de caso o tempo todo, que fica falando de cliente. E é engraçado que tem gente que nem acha que eu sou advogada. Já me perguntaram se eu sou professora de escola infantil, já me perguntaram se eu sou psicóloga, já me perguntaram de tudo. Mas é engraçado que as pessoas não necessariamente que me conhecem fora ou que passam a me conhecer pensam que eu sou advogada. E eu vejo isso até como um lado positivo, porque, claro, a gente tem a profissão, faz isso com seriedade, quer ser reconhecido no que faz, mas tem uma coisa que eu tomo para mim que eu acho muito importante, que é assim, a profissão é o que você faz, não é o que você é. Então eu tento separar bastante essas coisas. Eu estou aqui no trabalho, eu faço o meu trabalho com muito amor, com muita dedicação, eu adoro o que eu faço de verdade. Mas a Priscila fora daqui, ser advogada é uma das características dela, mas eu não sou a advogada quando eu estou fora, entendeu? Fora eu gosto de fazer outras coisas, eu vou para a feira, eu vou para o supermercado, eu saio com as minhas amigas para comer, enfim, eu tenho uma vida que não necessariamente se resume a falar de negócio, a tentar captar cliente. Eu vejo muita gente que fica nessa coisa, ai, não, mas quando eu estou fora eu tenho que, de qualquer forma, ficar circulando, fazer isso, porque eu tenho que captar, eu não, eu separo um pouco essas personas, sabe? Eu acho que tem a questão do escritório e eu sou advogada aqui, faço meu trabalho com seriedade, adoro o que eu faço, mas fora daqui eu tenho uma vida normal, faço o que todo mundo faz, busco criança na escola, lavo louça, enfim, faço tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho uma vida absolutamente normal e tento sempre pensar que o escritório é o que eu faço, é, enfim,
para ter um salário, é o que economicamente me sustenta, é o que eu escolhi fazer, é o que eu gosto de fazer, mas não é necessariamente o que me define. O meu trabalho é o que eu faço, não é o que eu sou. Bacana. Super importante você falar isso, né? Que de certa forma ah, pode ser tido como uma fala revolucionária, né? Porque as pessoas no Brasil, né, é, só pensam em trabalho 24 horas. A maioria das pessoas tem isso incutido, né? Não necessariamente as pessoas gostam disso, né? Mas incutiram tanto isso na mente delas e é super importante você falar isso. Muito infelizmente, Priscila, a gente chega Imagina. ao final da nossa conversa. Foi super gostosa, proveitosa, passou muito rápido. E a gente só quer agradecer novamente por você tirar um tempinho do seu dia corrido, um tempinho que provavelmente já estaria sendo dedicado à sua filhota de 7 anos. A minha chefinha. E, enfim, muito obrigado mesmo. E vou passar a palavra ao Ti para que fale suas últimas questões e depois você fique à vontade para encerrar da forma que você bem entender. Obrigado, Pri. Foi um bate-papo cheio de reflexões bacanas e a coisa fluiu de uma forma bem leve. Então, quando é assim, a gente gosta bastante. A gente te agradece pela sua sinceridade em tocar em assuntos sensíveis, que acho que é para isso que a gente tenta fazer esse programa mesmo, assim, para que as pessoas sejam sinceras e para quem está ouvindo possa refletir e ver que as pessoas que estão em posições interessantes como a sua e como a dos nossos entrevistados têm muitas vezes uma cabeça bacana, pensam diferente, são pessoas legais de acompanhar e de seguir. Então, isso de fato faz diferença e a gente já esperava que você era assim e só se confirmou. Então, a gente tá super contente com isso. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Volte sempre aqui, que a casa é sua. Imagina, gente, foi um prazer, adorei o bate-papo. Desculpa se me alonguei muito, mas, enfim, foi super legal a conversa. Obrigada, viu? A gente é que agradece. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo Beijo, grande. pessoal.